Então, a osteoporose tem que saber diferenciar bem da osteoartrose, né? A osteoporose acontece por causa do enfraquecimento dos ossos. Então, você tem enfraquecimento de toda a matriz óssea, que tem predisposição a ter mais riscos de fraturas. Tem várias condições que causam osteoporose. Então, assim, tem causas, por exemplo, pessoas mais magrinhas, brancas, de baixa estatura, tem mais risco de ter osteoporose, independente da idade. Pessoas que bebem e fumam muito também, essas substâncias tiram mais cálcio do osso e predispõem à osteoporose. Então não é uma doença só de mulher pós-menopausa por causa da falta dos hormônios. Pode acontecer em qualquer pessoa, inclusive nos homens. E pessoas de muita idade, acima dos 70 anos, também têm mais risco de ter osteoporose. Outra questão importante de ter osteoporose é ter um aporte importante na dieta de cálcio. Hoje, que está muito em evidência também, é a tal da vitamina D. As duas substâncias associadas a todo o seu metabolismo ajudam no fortalecimento ósseo. Outras causas secundárias são mesmo as doenças reumatológicas, essas doenças inflamatórias, dolorosas, crônicas, autoimunes também retiram mais cálcio dos ossos. Outras causas que podem acontecer e predispor até a osteoporose em gente muito jovem é algum uso de medicamentos. Os corticosteroides, anticoagulantes, até remédios no tratamento da epilepsia ajudam a diminuir a massa óssea. Então, não é só a gente mais velha que tem que procurar o atendimento. Geralmente a gente tem que procurar o atendimento para buscar a osteoporose se você já tiver uma fratura sem explicação ou acontecer alguma dor aí que você procure outros exames e não encontre nada, daí tem que pesquisar a osteoporose. Quem tem osteoporose sente muita dor? Então, é uma doença silenciosa. Geralmente as pessoas não sentem dor. Começam a ter dor se existir fraturas. Então, assim, as regiões que temos mais fraturas é braço, costela, fêmur e coluna. Geralmente braço e fêmur e costelas, a dor é bem intensa quando quebra. A coluna pode ser aquela dorzinha leve na coluna lombar, que as vértebras vão achatando por pequenas fraturas, que geralmente, e quando a gente solicita alguns exames de imagem, como o raio-x, por exemplo, às vezes a gente nem consegue ver esse processo. Aí teria que ter alguns exames mais detalhados para tirar essa dúvida. E quando que a osteoporose é grave? Então, é grave quando você está tendo muita fratura. Às vezes você até inicia o tratamento da osteoporose e aquela medicação não deu resultado. Daí você tem fratura por qualquer coisa. Aquela história de cair e quebrar o fêmur, não. Às vezes pode ser até o contrário. Você quebra o fêmur primeiro e depois você cai. Então tem que tomar cuidado que nesses casos já é uma osteoporose grave. Às vezes até se faz alguns exames para complementar o diagnóstico e eles não mostram essa fragilidade. Daí você tem que tratar com mais intensidade essa fragilidade para não acontecer novas fraturas. Que as fraturas, por exemplo, de um fêmur, de uma coluna, pode te causar limitações e em alguns casos até a pessoa morrer por causa disso, por causa de outros motivos e de ficar acamada, né? E ela tem cura? Então, a osteoporose, cura não tem. Mas com o tratamento, a gente tem uma boa melhora, um fortalecimento ósseo, que a gente consegue evitar que aconteçam fraturas. Então, a gente considera que a osteoporose tem controle, não cura. Mas se você fizer tudo, as coisas adequadas, dificilmente você vai ter alguma complicação por causa da doença. E ela tem uma questão hereditária? Sim. A osteoporose, quando a gente tem história familiar de pessoas que têm osteoporose ou até fraturas por fragilidade, os filhas desses pacientes têm mais risco de ter osteoporose. Outra coisa hereditária, e que algumas raças, como a raça dos asiáticos, têm mais predisposição também a ter osteoporose, independente se tem história na família ou não.